Igual falar que a versão definitiva é do Van Halen, né, cara? Deve ser o mesmo grupo. O mesmo diretor de... Você está ouvindo Redação Desconecta. Fala aí, Desconectors, tudo numa boa? Começando mais um Redação Desconecta, o teu podcast semanal, falando sobre música, claro, coisas que nós gostamos, músicas, discos, cenas musicais, e hoje vamos falar aí sobre os 45 anos do disco Remaining Light, do álbum Talking Heads, né? Tem que falar que nem Talking Heads, que nem British, né? Os British. Sabe que o meu inglês é muito bom, né? Como é que é aquela frase, Bruno? Eu do inglês não manjo nada, mano. Português eu arazo. Agora pergunta do meu espanhol. E o espanhol, Bruno? E espanhol é fueda. É trilingue, né? Trilingue e trifásico. Eu tenho uma. É que nem pra França, mas essa da França eu não posso falar aqui porque o horário não permite ainda. Não Depois permite? do terminar eu falo. Não me Demais, aperta. cara. Como é que ela falou lá? Aquela cantora lá, Pablo Vittar. Ela falou que era polígama, né, cara? Só polígama. O brasileiro tem que ser estudado, né, cara? Não Tem. tem outro. Não tem outro. Pois bem, vamos falar então aí. Antes de iniciarmos o programa propriamente dito, né? Vale lembrar aí o patrocínio da Vlut. Vlut, um novo clube de discos de vinil feito para você. Acesse www.vlut.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano e receba mensalmente em sua casa aí uma experiência Vlut com caixinha desenhada por designers alternativos, fora do mainstream, podemos dizer assim, e alguns gifts aí que vem junto nesta caixa. Agora sim, vamos falar dos 45 anos do disco Remain in Light. Como eu acho ruim de falar essa palavra, não sei porquê, meu. Eu me lembro do The Song Remain Insane, né? Daí eu fico viajando mentalmente. É por causa do Remain, né? Remain in Light. Permaneça na luz. Olha aí, hein? Permaneça na luz. Fez a lição de Vamos casa, falar né? sobre o disco Permaneça na Luz da banda Cabeças Falantes. Poético, hein? Hoje o Bruno está poético, né? Lançado em 8 de outubro de 1980 e gravado entre julho e agosto de 1980, o disco aí é considerado uma obra-prima do Talking Heads, né? Apesar de eu gostar de alguns outros anteriores, mais do que este, porque eu não tinha ouvido esse disco com tanta clareza e dedicação como eu ouvi agora, e confesso que é um álbum... Talvez eu tivesse ouvido lá quando era adolescente, um pouco mais velho, ali, né, jovem adulto, e não tinha me pegado, né? Hoje que eu tô numa fase mais aberto, experimentações musicais, esse é um disco que... Ufa! Que susto! Calma, cara, calma. Não precisa ir, né, meu? Daqui a pouco nós vamos ser cancelados, Bert. E esse disco, cara, pra mim, o que chama muita atenção, e eu acho que pra vocês também, né, cara, é o trabalho incrível aí das percussões, né? Muito focado aí no Afrobeat do Fela Kuti, mas não só isso, né, cara? Tem outras coisas bem interessantes, mas eu quero que vocês discorram sobre ele. Brody, quando ouviu pela primeira vez, ou primeiras impressões, algo do gênero? Cara, na verdade, não era um disco que tava no meu radar nunca, assim. O Talking Heads era uma banda que sempre conheci por Psycho Killer, né? E te confesso, assim, que a banda, assim, cara, sempre... Vamos contextualizar, né? Surgiu em 75, lá no CBGBs, gravou lá 3 discos, né? Ele gravou o primeiro disco lá, o Talking Heads, 77, depois o More Songs About Buildings and Food, 78, e o Fear of Music, são 3 descassos, né? Muito bons. E aí, cara, o disco de 80, que é Remain Light, que é esse aí, ele já mostra, assim, um novo direcionamento e algo, assim, que o
o David Byrne ia ter ao longo de toda a sua carreira, né? Que é essa world music, vamos dizer assim, né? Essa mistura de sons, de coisas assim, né? Mas a gente precisa entender também que nos anos 80, cara, havia uma espécie assim de conflito, cara, na música, né? Entre o que a gente sentia e o que a gente pensava. Era diferente naquela época, assim, o que a gente sentia e o que a gente pensava, né? Então isso aí tava, assim, tipo, muito na moda, assim. E aí a gente tem que ver que naquela época foram lançados em 80 o The Wall do Pink Floyd, foi lançado Against the Wind, acho, do Bob Seger nessa época também, Glass Houses do Billy Joel, né? Mas aí, cara, vem uma banda que nasceu do punk, que foi importante demais para esse movimento que veio depois do punk, que é o pós-punk, né? O New Wave, enfim. E em 80 eles lançam um disco que, cara, é completamente diferente do que eles faziam, assim. Com essas batidas africanas e sopro e tudo mais, né? Alguma coisa de synth pop, teclado no meio aí, cara. Então, tipo... E sem contar que, né, o David Byrne sempre foi um cara performático, né? Ele parecia que aquelas dancinhas de robô e sempre coreografada, né? E aí eles lançam esse disco aí, cara, que na primeira audição, assim, se você vai ouvir, não é um disco fácil, né? Ele é um disco, assim, pra gente, pra grande maioria, assim, que talvez seja um pouco mais old school, assim, chega e ouve, isso aqui não é pra mim, cara, essas batidas aí, essa repetição, né? Que nem o Júlio falou assim, o Júlio falou no começo, cara, eu ouvi, mas meu disco é meio repetitivo, porque o refrão é repetitivo, justamente por isso, porque essa questão do afro junto, né, Fela Kuti e tal. Mas assim, cara, é um disco que dentro da discografia deles, assim, é um discaço, né, cara, é um disco importantíssimo e eu acho que é um marco zero, assim, de uma nova maneira de se pensar, de uma nova maneira de se fazer música. Fugir um pouco daquele convencional e misturar, tipo, pegar música francesa, pegar música alemã, japonesa, e misturando esse caldeirão aí, não só o Talking Heads, mas outras bandas também, que depois foram fazer isso, né? Mas é um disco, assim, que, como eu te falei, nunca tinha ouvido ele de cabo a rabo, né? Talvez pudesse ter ouvido lá atrás, mas como você, assim, também não era algo que me chamou a atenção. Mas hoje já é diferente, né? A gente um pouco cabeça mais aberta, assim, vai ficando velho, parece que vai ficando velho, vai vindo coisa diferente, né, cara? Vai fugindo um pouco do tradicional, assim, né? Então é isso aí, cara. Baita disco mesmo, e pô, dentro da discografia dele, assim, acho que é um dos discos mais importantes, né? Disco que vendeu bem também, tudo. Júlio Mauro. Eu tô junto com o Brody aí, praticamente tudo que ele falou. Eu nunca tinha ouvido ele inteiro, esse disco, né? Lógico, né? Já tinha ouvido algumas músicas dele, porque você pega uma música aqui, uma música ali no Spotify, ou até mesmo no filme, né? No Stop Make the Sense, né? De 83, que tem algumas músicas, né? Desse álbum. E eu conhecia mais a banda mesmo por causa do Stop Making e do primeiro disco lá, né, de 77. E como o Brody falou, eu já tinha comentado com ele em off, né, quando a primeira vez que eu ouvi, eu falei assim, nossa, né, que diferente ao mesmo tempo, me soou estranho tanta repetição assim, né, tanta repetição já entrando, né, no disco em si, né? É um disco que não tem refrões, né? Ou refrãos, qual que é o certo? Refrões, né? Eu acho que é arasa no português. Arasa, os né? Dois estão certos. Refrões e refrões, os dois estão certos. Não tem aquele... Não tem o cadenciamento certo, tradicional da música, né? Das músicas, né? Não tem... nem nisso ele é normal, né? Digamos assim, né? E na primeira audição eu falei assim, nossa, né, meio estranho, né, tanta repetição, mas eu ouvi umas 3, 4 vezes ele e começou, puta, né, tem um, como diz um amigo meu, tem uma trufa aqui, né, no meio desse álbum, cara, e é um baita do álbum, cara, assim, e eu tava pensando um pouco antes da gente começar aqui, assim, a parte musical dele, né, sem tirando as letras, né, do álbum, cara, é um puta de um álbum, assim, musicalmente falando, né, cara, então, porque aí você tem o
a influência da música africana, né, cara? Tem do funk ali, cara. É um groovado ali, cara, sensacional que tem nesse disco, né? Não sei se daqui a um tempo eu vou pegar ele e falar assim, putz, que vontade de ouvir Talking Head, vou ouvir esse disco, né? Mas, cara, pra mim foi uma grata surpresa, assim, ouvir ele do início ao fim algumas vezes e ver essa transformação, né, da banda nesse álbum, né? E toda a influência que ele trouxe aí depois, né? Como o Marcelo falou, né, cara? É um divisor de águas aí, né? Da banda aí era uma banda antes e uma banda depois totalmente, assim, não diferente, né? Mas trouxe uma nova leitura, digamos assim, pra banda, que só somou. Uma nova perspectiva, isso. Tem bandas aí que a gente já até comentou, né? Que tenta arriscar alguma coisa nova, né? E não dá muito certo, né? Puta, fica meia boca, assim, e acaba voltando pro que era antes, né? E nesse álbum não, cara. Eles fizeram uma aposta, eu acho, e, cara, deu muito certo, cara. E é um senhor disco, viu? Não conhecia ele inteiramente, assim, e me surpreendeu positivamente, digamos assim. Que bom, cara. Legal, cara. Sabe quem é outro cara que ficou surpreso com ele? O Brian Eno, velho. Brian Eno, que é produtor desse disco, depois de ter produzido 2 discos do Talking Heads, ele estava farto, podemos dizer assim, do Talking Heads e não iria produzir o próximo disco. Até que chegou em suas mãos a demo, né, desse álbum ali, né, a pré-produção. E ele pirou também, né, meu? Pirou total. É bem a cara dele, né? Totalmente. Bem a cara dele, né? Experimentalismo, né? Sim. Essa parada das batidas que se repetem, ela tem muito esse quê de ritualístico, né? E aí a gente pega o Afrobeat, né? E a gente pega a música negra, tribal como um todo, né? Então, já aí tu já percebe essa imersão que eles fizeram na música africana, principalmente, né? Os caras, o casal ali, né? Me esqueci o nome deles, o Tina Weymouth e o... France. Eu não sei o que é France. France, esse mesmo. Eles estavam bem de saco cheio do David Byrne também, principalmente a Tina, já estava pedindo as contas, né, cara, e resolveram sair pro Caribe, né, fazer uma viagem pro Caribe, discutir relação, discutir se iam conseguir, e começaram a participar de alguns rituais de voodoo nessa época. Não, voodoo. E foi daí que surgiu toda essa ideia. E o Brody falou uma coisa, cara, que eu acho interessante, né? Tu vê, o David Byrne, sim, né, a sua carreira pós-Talking Heads foi totalmente calcada em world music, né? Buscas por novas músicas, por novos estilos, né? Por coisas que o diferenciasse. E óbvio, né? O Talking Heads nunca foi uma banda normal, né? Sempre teve esse de arte pop, arte rock ou arte pop, junto com os elementos já clássicos da banda. Mas, cara, quem apresentou essa pegada afro pra eles foi o casal, né, cara? E aí ele deve ter pirado muito, né? Pirou, né? Pirou total, né? Ele pirou tanto que, por exemplo, o disco como eu falei assim, cara, ele é repetitivo, né? Então ele tem aquele looping, né? As coisas que são gravadas em looping, fica meio... que nem eu escrevi na resenha que eu postei, fica meio... É um som meio circular e meio hipnótico, assim, né? Então, acho que tem a ver com essa questão mesmo dessa imersão aí nessa cultura africana, né? Tanto que, cara, quando ele foi escrever, o David Byrne, quando ele foi escrever, ele estava mergulhado em leituras da mitologia africana e até textos antropológicos, né? Que iam misturar, então, se mistura o que está misturado na letra aí, nas letras espiritualidade, cara, já em 1980, falando sobre colapso tecnológico, olha só. E também uma identidade que é fragmentada, né? E tudo, cara, isso aí são temas, como eu falei no começo, que combinam, assim, muito com esse começo, assim, final dos anos 70 e início dos anos 80, né? Porque era o que o pessoal sentia naquela época, cara, sabe? Então, uns pensavam música e outros sentiam. Então, essa mistura saiu isso aí, né? E vale lembrar também, cara, que eles eram estudantes de arte, né? Sim. Então isso aí traz, assim, né? Cara, aquele dramaturgo lá, cara, Brecht,
Como é que é o nome dele? Gretchen. Bertolt Brecht, né? Uhum. Ele tinha um aforismo que ele falava, cara, um teatro sem cerveja é apenas um museu. Olha aí, ó. E aí, cara... Ele tá filosófico hoje, né, Marcelo? Cara, é que eu tenho que ser por causa que o disco pede isso, né, meu? Então... Estudou, né, cara? O cara veio estudioso hoje, né? Claro, eu dei uma dedeirada, entendeu? Forte, né? É isso aí, cara. É que assim, ó, a analogia que eu faço disso aí é o seguinte, cara, tipo, a ideia, tipo, o teatro sem cerveja é apenas um museu é mais ou menos pensar assim que a arte sem um elemento visceral, né, cara, por exemplo, alguma coisa que te atinge, que te impacta, cara, ela fica morta, entendeu? Então, tipo, é só mais uma coisa. Então, isso aqui, cara, é isso aí mesmo, tipo, foi impactar com esse tipo de coisa pra você, assim, tipo, peraí, cara, não é o que eles estão fazendo, cara? Talking Heads, da onde eles tiraram isso, entendeu? E aí vão, né, o pessoal começa a ouvir Fela Kuti, que nunca tinha falado, ou tinha sido falado pouco, enfim. E aí começa a abrir a cabeça da galera, né? Mais ou menos assim, cara. Isso aconteceu também quando o pessoal dos ingleses aí, né, os British, metade dos anos 70, eles descobriram o reggae, né? Entendeu? Sempre era o blues rock, daqui a pouco eles descobrem o reggae, isso aí, pá! Deu um up, assim, nos caras, entendeu? Então essa fase aqui é mais ou menos isso, né? Então, tipo, descobrir essa outra parte que também não deixa de ser negra, né? Mas que influencia bastante, né? E tem muito groove, né, cara? É muita coisa, é muito molho, né, cara? Se for pegar assim, uma música com bastante molho, né? É como acho que você escreveu na resenha que você fez, né, Brody? É um rock dançante, né, cara? Ele é um negócio que é um ritmo tão frenético, digamos assim, que eu acho que não sei, talvez na época, né, a galera fala assim, putz, né, o que uma banda de rock, né, tá fazendo eu meio que querer dançar de um jeito que não é o comum, né, pra uma banda de rock, uma banda de punk na época, né. Foi literalmente, assim, uma aposta deles que, cara, fez a fusão ali, né, cara, de vários estilos ali que podia ter dado muito errado, né, podia ter saído uma maçaroca desgraçada que não deu certo, mas não, cara, até hoje aí você coloca o disco pra ouvir, cara, e o disco funciona, entendeu? É muito bom de ouvir, como você falou, né, no começo, né, na primeira audição, assim, você pode até achar estranho, putz, né, cara, que disco estranho, como eu achei, né? Cada repetição, cara, mas você vai ouvindo, você fala, cara, isso é bom, entendeu? E fora isso, né? Deles terem sido ruptivos aí, né? Na parte da música, né? Na parte da concepção da capa também, né? Que eles utilizaram aí um dos primeiros programas aí, né? De computador que teve de manipulação digital aí, né? De edição digital. E mais uma vez aí, né, no mesmo disco, né, eles quebrando barreiras aí, fazendo experimentações aí de literalmente, né, de tecnologias novas, né, de coisas novas aí. E eu tava dando uma olhada, e esse programa que eles utilizaram, não sei se vocês assistiram aquele filme Tron, das motinhas. Sim. Uma Odisseia Eletrônica. Esse programa foi desenvolvido pelos mesmos caras que desenvolveram o software para fazer esse filme, entendeu? Então, cara, é um negócio literalmente do começo aí da edição digital de imagens aí via computador, cara. É um negócio animal, cara, animal mesmo. E esse disco pegou em cheio o público, né? Apesar de causar essa estranheza inicial, ele foi um álbum que, cara, teve uma aclamação de crítica incrível, assim, né? Essa polirritmia africana aí pegou em cheio, os loops, né? Alcançou a 19ª posição nas paradas da Billboard, né? Como álbum Billboard 200 nos Estados Unidos e 21ª posição na parada de álbuns do Reino Unido. E produziu 2 singles, cara. E eu confesso que aliás, mais de 2 singles, eu acho, né? Mas 2 que são que uma pra mim eu acho estranho como single, que é Houses in Motion, porque é muito calcada nessa polirritmia, né, nessa linguagem africana, né, nessa linguagem de tambores.
Porém, cara, acho que a música mais comum é um dos, se é que a gente possa dizer comum, né? Mas dentro do disco é Once in a Lifetime. E tem uma outra música que eu achei que quando eu comecei eu não olhei, não pesquisei quais singles, mas eu imaginei que tivesse sido Cross-Eyed Painless, que é muito post-punk, né? Aquelas guitarras angulares, baixo marcante, que eu acho que são, para mim, essas duas ali, né? Eu acho que essa é a música mais Talking Head antes, né, desse disco do que as outras, né? Não sei se vocês tiveram essa impressão também, né? Isso, essa daí. Eu achei que ela é a que mais lembrou, digamos assim, os discos antigos aí da banda, né? Por isso que usou essa surpresa, Houses in Motion ser um single, né? Não. A House in Motion deixa eu pegar aqui no Spotify, aqui, não sei se ela... É a quinta música do disco. Isso, quinta música. E é até mais estranha que as outras. Exato. E ela, cara, é 1, 2, 3, 4... Ela é literalmente a quinta música mais executada desse álbum, né? Por que será, né, que eles... De novo, né, nessa pergunta que a gente sempre faz, né? Por que será que escolheram essas músicas para lançar como single, né? Pra fazer eu teria lançado, sei lá, a Born Under Punches, né? Que é a primeira, se não me engano. Mas também é estranha, né? É estranha, né? Essa daí que você fala, né? O que eu tô ouvindo aqui, né? Mas você querendo ou não, é ela que tá te apresentando o álbum ali, fala assim, isso aqui é o que a gente vai fazer do início ao fim, entendeu? Então, se você não gostou, já desiste daqui. Porque é ela que dita todo o álbum aí pra frente, né, cara? As repetições, né? A groovada da Tina, e etc. Vai que vai. O dub caribenho também tá bem presente, né? Apesar de bastante. Ter um olhar muito mais... Não que o dub não seja africano, né? Mas tem um olhar muito mais focado nas batidas. Essa, por exemplo, aí, House in Motion, tem um groovão, assim, que lembra muito os dubs, né? Teve um amigo aí da banda, cara, que falou pra galera, até uma outra coisa também, que eu confesso que depois que eu li essa citação, eu fiquei me perguntando se era mesmo, e até vou jogar aqui pro grupo. Um amigo da banda falou que estava estourando lá em Nova York o rap, né? Assim, o hip hop como um todo, né? Tinha estourado, né? E essa foi a razão porque o David Byrne fez um vocal mais largado, em alguns momentos falado. Mas eu confesso, cara, que, sinceramente, eu não estranhei tanto o vocal frente ao resto do instrumental, né? Talvez eu ter feito essa comparação, né, de vocal com o instrumental. Mas aí, ouvindo mais aprofundadamente, a gente percebe que ele tá mais livre mesmo, tá nessa pegada dub, né, e até alguns momentos mais falado, assim, né? No disco. Sim, pois eu também tenho essa impressão, assim, cara. Realmente, o hip hop era algo que ia explodir 1 ou 2 anos depois, assim, tipo, muito. Mas ele sempre nessa avante, né, cara? Vanguarda, assim, sempre na frente, assim. Então, já percebendo isso, pô, pensa, cara, eu não lembro, assim, de outro disco que tinha essas batidas africanas, assim, tão presentes, assim. Talvez o The Police, cara, mas o The Police era mais algo meio com ska, assim, sabe? Enfim. Mas com essas batidas que a gente fala que o Afrobeat, o World Beat, né, também não lembro, assim, até pode existir, mas talvez agora não me falha a memória. E bem lembrado, Brody, quando eu tava ouvindo, né, eu sempre, quando eu tô ouvindo no Spotify, eu peço para ele, quando ele terminar o disco, ele colocar algo parecido, né, com o que a gente tá ouvindo, e o disco que ele colocou em seguida foi o Synchronicity do The Police. Pois é. Entendeu? Então é bem... Casou totalmente com o que você falou aí. Depois, quando o Sting sai em carreira solo, ele se apropria disso que eles fizeram aí no Remain Light, muito, assim, vários discos do Sting tem essa questão com música indígena, música africana, né? Então ele tem essa word beat que a gente fala, né? Mas sim, cara, ele também tem essa questão de estar ouvindo hip hop, mas é que nem você falou, cara, eu acho que a estranheza maior, assim, tá mais solto para cantar, mas a estranheza maior mesmo é a questão instrumental, né? Por exemplo,
se você pegar as 2 últimas faixas aí, Listening Wind e The Overload, cara, isso aí é o cara se aprofundar dentro da literatura das músicas do Joy Division e se apropriar pro Talking Heads, cara. Overload principalmente, né? Overload então, foi o que mais me causou estranheza de todo o álbum, né? Assim, pra mim, não é uma faixa que não precisaria estar no disco. Talvez seja a última. Overload? Eu achei estranho demais, assim, pra proposta do disco, né? Sim, claro, entendi. Conceito, né? Não que seja uma faixa ruim, né? Mas assim, tu vem de uma faixa gruvada, dançante, né? Sim, daí vem essa coisa tensa, né? Ela é arrastada, né, na verdade, né? Ela dá uma caída boa, né? Mas se você pensar dentro do conceito do disco, cara, como ela também tem essa questão de repetição e tal, você falou do voodoo, cara, se você começar a analisar uma faixa mais sombria que tá lá no meio, lá do... Sei lá, cara, você vai no terreiro de Umbanda, daqui a pouco os caras fazem um... Devem fazer uma coisa mais arrastada, assim, tipo, a sombria, né, cara? Tem isso também, no africano também tem, então casa com isso, mas a gente, claro, a gente fica... O disco vem todo alegrinho, daqui a pouco, pá, cai assim, tipo... Dropa, né? E veja, quando eu falo de outro tipo de religião, cara, não é assim, não me leve mal, não é denegrir nem nada, cara. Não, de longe. É que às vezes, né, cara, a gente fala as coisas, o pessoal de casa sabe como é que é, né? Não é esse o objetivo, né? Esse não é lógico, não é isso. Cara. Até por falta de conhecimento, né? Muitas vezes. Porque o cara não pratica aquilo ou não está inserido naquele ambiente. Exato, isso aí. Então, é só para deixar claro isso, né? Para não depois cancelarem a gente aí. E, cara, nesse clima caribenho, né? Que estúdiozinho caribenho, hein? Tem pra gravar nesse clima, né, meu? Nesses groove, nesse ritmo, né? Mas, claro, né? Porra, velho, Bahamas, hein? A aguinha azul turquesa, né? Água de coco. Um Bacardi ali, né? Cerveja Presidente. Um charutão vindo da ilha do rum. Rum, né? Lógico, cara. Só faltou o pirata chegar no fundo lá. O Jack Sparrow. Jack Sparrow. Que clima, né, velho? Que clima pra fazer um álbum desse, que né? Bom, né, cara? Que deve ter sido. Os caras saem do frio de Nova York, quer dizer, agosto, aqui é inverno, lá é calor, né? Porque é junho e julho que eles gravaram. Lá era mais ou menos calor. Mas assim, né, cara? O cara sai de uma cidade fria, e não no sentido de estar numa estação gelada, mas estar entre pessoas que são mais frias, né? Nova York as pessoas são mais secas, né? Assim, né? Não é. E aí tu vai pro Caribe, né, meu? Vai para Bahamas, né, meu? Puta, aproveita aquele calor das pessoas da região, colorido, né? Tipo, é outro clima, né? E acabou indo para esse lado groove, não tinha como ser diferente, né? Total. Talvez o clima e o lugar com certeza influenciou bastante aí, né? Até porque eles chegaram só sem letra nenhuma, né? Só com só de sunga. Com sunga, boa. A sunga do Borá, né? Sunguinho do Bad Boy. Bad Boy. Sacanagem. Mas que você falou, cara. O cara sai da selva de pedra, né? Arranha-céu e tudo. Eu entendi o clima frio. Eu entendi o clima frio, que quer dizer, aquele clima cinza, né? As pessoas frias. Chego lá para uma pessoa calorosa, né, cara? Você é super bem atendido, todo mundo animado, festa o dia inteiro, né? Porque quando eu fui passar minha lua de mel lá em Punta Cana, eu fiquei impressionado, cara, com o pessoal sempre sorrindo, sempre te atendendo e sempre cantando. É o jeito, né, do caribenho, entendeu? Daí cheio de aquele mar lindo, aquela areia branca e as palmeirinhas, tudo, cara, não tem como, né, cara? O cara vai fazer um disco bom, né? As palmeirinhas, eu pensei que fosse um monte da tiazinha, aquela cozinhando, a palmeirinha. A vovó palmeirinha. Marcelo, mas você ouviu aí, né? A lua de mel do cara foi em Punta Cana, né? Gente, coisa é outra fina, né? Minha lua de mel foi em Petrópolis, pô. A minha foi em Saputeio, ali na divisa de Sapucaia com Esteio. Curaçao, né? Curaçao não, como é que é?
Curaçao, né? Acho que é Curumim e Arroio do Sal, que é as praias. Logo ali. O Conde de White Duck aí. Tá. Já tive uma boa fase, agora não tá tanto. Mas vamos lá, cara. De pouco só a cara e o jeito de andar, né, Júlio? Isso aí. Mas é isso, cara, é um puta álbum, assim, né, meu? Essas influências são gritantes, né? Os caras, inclusive, até tava falando que o casal ali, né, tinha ido pro Caribe, né? Mas a banda também já tinha meio que, não se desfeito, mas tinha dado um tempo também. David Byrne aí produzindo o disco solo, acho que foi o primeiro disco solo dele, né? O My Life in Bush of Ghosts. 81. O Jerry Harrison produziu um álbum da cantora soul, a Nori Hendrix, que não é Hendrix, né? Porque é com Y, né? Não é que nem o Jimi Hendrix. Então, assim, os caras já estavam meio de saco cheio também, né? Então, essa imersão por sonoridades diferentes, um novo olhar. Uma outra coisa que falou, que eu tava vendo ali, né, na história da banda, é que as composições, o próprio Byrne deu uma entrevista, né, que o objetivo desse disco era que eles largassem os egos de lado e fossem compor em comunhão, né, no sentido de estar junto. Estar junto, né? Cara, vamos compor essas paradas junto, cada um traz a sua percepção, a sua musicalidade. E eu acho que isso fez muito bem pra banda, né? Tanto é que, cara, quando esse disco saiu, por incrível que pareça, eu acho que é aqueles momentos, né? Aqueles... Como é que é? Os astros estavam todos alinhados, assim, né? No sentido que nem aqui no Brasil, né? Nos anos 90, onde houve todas aquelas misturas de diversos estilos sonoros brasileiros misturado com rock, deu certo. E eu acho que esse disco também tinha um pouco desse alinhamento dos astros, assim, né? De as pessoas estarem cansadas da música... Da mesmice, né? Da mesmice, exatamente, né? Vinha de um punk que era mais cru, mas mesmo assim ainda, né, mantinha aquele intro, bridge e refrão, né, meu? E aí ficava essas mesmas coisas, e quando isso aí surgiu, deu uma novidade, assim, né? Trouxe um ar diferente, como o Brody falou, uma perspectiva diferente para a música de forma geral, assim. Isso aí. Apesar de que nos anos 60 também, isso é legal, né, cara? Os caras começam a revisitar e viajar um pouco mais, assim. Nos anos 60 a gente teve tanto os Beatles entrando na Índia, como o Brian Johnson entrando em Marrocos, né? Trazendo essas influências fora do euro-americano, assim, né? Do comum, olhar ocidente da coisa, né? E olha que vamos buscar sempre, né, cara, na música negra, né? E daí vem o Lobão e fala que quando o heavy metal surge, eles perdem a negrice, né? Tipo, fica mais europeia, mais tipo sueca, dinamarquesa, você perde aquela negritude, né? Sim. Ele fala isso e a galera não tá gostando, mas tipo, se você for ver, cara, tipo assim, não tá muito errado o que ele fala, porque o som fica mais, tipo, perde um pouco desse molho, né? Mas enfim, cara, isso é um assunto para outra hora. Não vou Acho que ele foi infeliz quando ele comparou com sertanejo. Não, não. E aí ele citar o nome de bandas e falar assim, tipo, ele não tem medo, né, cara? Mas enfim, dá uma pauta grande aí para um outro programa pra gente juntar ele e o Ed Mota dá um programa bom, hein? E o Regis. E o Regis. Agora, cara, e vocês já tinham visto o clipe dessa música? Once in a Lifetime. Cara, que clipe estranho, tocou hein, na MTV, né? E foi sucesso na MTV, né, cara? É cheio de colagens, né? Totalmente, eu achei bem malucão. Eu nunca tinha visto esse clipe, não. É isso aí. Aí eu vi pelo post que você fez lá. Eu falei assim, caramba, o negócio é tão louco, doido, né? Quanto a música, né? É tão doido quanto a música. E é tão doido, cara, porque, tipo, desde 79 a banda já tava viajando com 10 integrantes, né? Quando eles lançaram o Fear of the Music, tinham 10 integrantes. Pra esse disco aqui, cara, eles chamaram uma galera pra gravar aí, que é o cara que depois foi tacar lá, como é que é o nome dele, cara? Tô procurando aqui. O cara chegou a cantar no King Crimson, Andrew Belew. Tocou no King Crimson, Andrew Belew, né? Depois John Hassel também participou das sessões. Eles ainda chamam o cara que tocou no Parliament Funkadelic para tocar junto
na turnê, que depois vai ser gravada aí para o Once in a Life, como é que é? Stop Making Sense, 84, né? É o Burning Worrell, do Parliament Funkadelic, e o percussionista Steve Scales, cara. Então, quer dizer, é uma banda que, poxa, já tava passando assim, saindo dessa mesmice que se fala aí tô aqui na New Wave e tal, mas eu quero dar um passo a mais. Pô, com 10 músicos viajando junto, cara, tá louco. Entendeu? Tem bastante gente, né? É tipo um Skank, né, cara, do Brasil. Também se calcou na música negra, né? Sim, também. Total, cara. Total. Como é que é não é reggaeton? Reggaeton não. O que ele era? O Skank? Tinha O Skank era dub no começo, né? Não, mas depois que ficou mais faceirinho. Não era reggaeton, não é? Não era reggaeton? Era reggaeton, cara. Reggae music, ska, tudo misturado. Tudo igual. Fazer toda essa misturança, né, cara? Cara, agora é incrível, eu não me lembro qual música que eu tava ouvindo. Eu não sei se foi o John Hassell, muito provavelmente, que fez, porque tá aqui, ele tá como músico adicional, né, do disco, né, como trompetes metais, mas tem um sopro ali muito diferenciado, cara. Puta, eu não vou me lembrar da música, eu devia ter anotado, me passou batido, assim. Mas é um sopro meio abafado, ele não é um trompete, ele não é um sax, ele não é... Como se fosse um instrumento da região, assim, né? Tipo assim, um troço muito único. E ela faz um lick, né? Assim, como costuma falar, ela faz um fraseado assim no meio da música e ela fica repetindo também. Aquelas trompas, né? Que ele usava, eu acho que é. Eu acho que é isso aí. Era trompa. Quando você imitou aí o elefante aí, eu falei assim, já sei do que ele tá falando. São as trompas. Eu dei uma procurada nisso aí também. Que o Hassell toca, acho que é trompete e essa trompa aí. Trompa não. É trompa? Não. Deve ser trombone para. Cara, depois eu vou pegar a foto e mandar pra vocês. É como se fosse um chifre, sei lá, é um bagulho louco. Tá, cara. Então ele veio pro Brasil, pegou um berrante. Berrante. É como se fosse um saxofone que parece uma espiral, assim. Deve ser um instrumento africano, né? Que faz esse barulho. Eu acho que sim. Não, aqui, achei. É isso mesmo. É como se fosse um sax, só que numa espiral, assim. Faz várias voltinhas. São os horn. Os horn, as guambas. As trompas, né? Buzinas. Cara, esse disco realmente me surpreendeu, assim, né? Eu acho que eu tô nessa linha do Brode, assim, ele acabou sendo um disco que eu ouvi numa época que eu não devia ter ouvido mesmo, assim, né? Não ia cair bem, né? Pois é. Já ouvindo hoje, assim, a gente percebe a importância desse disco, sim, não só para o trabalho do David Byrne, né, que acabou sendo muito influenciado com isso, mas também para várias coisas que surgiram nos anos 80, né, eu acho que foi talvez um dos primeiros a dar esse pontapé nas misturas exóticas aí, né, e que acabou sendo uma década que misturou tanta coisa diferente que hoje a gente acha que era só New Wave, né, synth pop, né, e os anos 80 vai muito além disso, né. Muito além. Eu acho que esse disco é tão importante, cara, tão importante nessa loucura, nesse experimentalismo todo, que eu vou te dizer, cara, que eu acho que se não fosse por esse disco, talvez a gente não tivesse nada assim do que a gente ouve hoje de LCD Sound System, sabe? Total, e muito menos o Radiohead não teria lançado o Kid A, cara, porque o Kid A, tipo assim, é extremamente influenciado por esse disco, entendeu? E esse dia, é o que eu falei, cara, esse disco inteiro, assim, é uma reinvenção artística dos caras, né? É eles se reinventando, eles achando uma forma nova de sair daquele convencional, né, todo. E por isso que causa essa estranheza de início, assim, né? Mas é um disco muito bom, cara. É um estranho que é bom, né? Lógico, é bom, né? E ele deve ter pego bem também pra galera, assim, pra pista, né? Por mais que eles não seja, né, um New Wave que é dançante, ele é dançante também, né? Sim. Outra roupagem. Vídeo Stop Make the Sense, né? Que, cara, ele dança literalmente do início ao fim do documentário, né, cara? E é isso aí, cara. Tava vendo aqui eu sempre, quando a gente vai gravar aqui, eu gosto de pegar as resenhas ou mini resenhas do
prog artists. Tem coisas que não tem lá, mas normalmente tem. E, cara, eu achei que esse do Remain Light aí não teria, mas eu fiquei impressionado com a quantidade de resenhas, assim, que tem lá. Olha só. E ele foi classificado com nota 4.21, o máximo deles é 5, né? Então, tipo, uma nota muito alta, assim. 48% das pessoas que escreveram e tal colocam ele como um disco essencial, uma masterpiece of rock music, né? Uma obra-prima. E 35% como um disco excellent addition to any rock music collection. Tipo, é uma excelente aquisição para qualquer colecionador, né, cara? Né? E os reviews aqui, cara, é um mais interessante que o outro, assim, todo mundo falando bem, cara, é difícil alguém falar mal, assim, sabe? Normalmente quem é fã de prog, assim, né, cara, dessa música mais puxada por prog, eles vão ter vão gostar, assim, desse disco aí, entendeu? Por causa dessa estranheza, né? Então é isso, cara, mas se vocês puderem ver depois, lá tem um cara que deu nota 10 de 10, cara. Entendeu? Mas é tudo nota alta, assim, impressionante. Eu concordo contigo que a galera do prog dá essa estranheza, mas me surpreende pelo fato de ser um disco dançante e a galera de prog ter gostado bastante, assim, porque o prog ele é mais cabeçudo, né? Assim, mais conservador, né? É mais cerebral, né? Podemos dizer cerebral, assim. É isso aí. Uma outra coisa que me chamou a atenção e é uma curiosidade sobre esse disco, cara, esse disco é tão importante que em 2017 a Biblioteca do Congresso norte-americano considerou o álbum culturalmente, historicamente e esteticamente significativo e o selecionou para preservação no Registro Nacional de Gravações. Olha aí. 2017, nós estamos falando de quase 40 anos depois, né? 30 e... Lá vai 47 anos. Não, 37 anos. 37 anos depois, né? Então, assim, não que o rock vem da cultura americana, né? Não é isso, mas um álbum tão diferente, né? Que traz um viés, um olhar, né? Musicalmente falando, tão fora dos padrões, né? Principalmente pro americano. Se bem que o americano gosta dessas coisas de estrangeirismo, né? Pega o Roots do Sepultura, os loucos se amarraram pra caralho, né, velho? Os loucos assim, né? E tipo, groove, né? Claro, tem os tambores e tal, mas esses elementos de tambor é que dão um molho pra ele que a galera se amarrou, assim, né? E aqui é a mesma coisa, né? Muito calcado em tambores. Né? Tem um cara que eu acho que também deve ser muito deve gostar muito desse disco, que deve ser o Mir. Também, cara, o Mir é referência. O Dave Lombardo, né, cara? O Dave Lombardo, né? Vocês me quebram, assim. O Dave Lombardo, né, meu? Ele vai ouvir e vai ficar bravo comigo, cara. Tudo bem, desculpa, pessoal. Um beijo, Mir. Oxe, vou até cair a câmera. Até caiu a câmera. Meu Deus do céu. Mostrando peitinho. Calma, câmera, calma. O Dave Lombardo, né, cara? Tu pega o Dave Lombardo no projeto dele, o Grip Inc., tem o Toque de Muerte, que é a primeira faixa do disco, é percussiva nesse clima, assim, né? Claro, mais agressivo, né? Assim, mas com um olhar e perspectivas e percussões num clima meio voodoo, assim, também, né? Então tu percebe que ele é um disco que ele entranhou aí em diversos estilos, em diversas segmentos, né, do thrash, né, do Dave Lombardo, que com certeza é uma puta influência, é um cara latino aí, né, que tem essa pegada e deve ter absorvido muita coisa, assim, né, mesmo o thrash sendo uma coisa mais reta, né, mas é uma coisa que com certeza ele estudou, porque ele é um cara que é estudioso da bateria, assim. Foi pro prog, né? Vocês falaram aí, né? Dos reviews do prog, né, meu? Pra música pop nem se fala, né? A partir daqui é que se mistura o pop com outros tipos de world music. Literalmente, né? Então, assim, é um álbum que ele tem uma capacidade de expansão musical para diversos segmentos, né? Subgêneros do rock, né? E do heavy metal e do que veio, né? Adiante, né? Faixas que vocês mais gostaram aí? Tem alguma preferida? Sim. Cara, tem. Eu gostei de Listening Wind, pra mim é uma faixa boa, e de Great Curve eu gosto. Gosto de Great Curve também. Great Curve é muito legal. E essa é bem Fela Kuti, né?
Sim, total. Essa e tu vê, né, cara? Tu vê, quando o Brian Eno conheceu o David Byrne em 77, eles conheceram em 77, né? Nessa época o Brian Eno tinha uma bandinha aí chamada Roxy Music, né? Quando eles se conheceram, tava conversando, falou assim, cara, eu vou mostrar um disco pra vocês, em 77. Ele mostrou o disco de 73 de estreia do Fela Kuti pro cara, David Byrne. E aquilo ali ficou... Você vê, né? Daí lá em 80 o cara fala, porra, vamos se juntar de novo. Falei, vamos fazer algo parecido? Vamos. Aí, tu vê, né? Foda, né? Muito massa. Te respondendo aí, Marcelo, eu gosto da Once in a Lifetime e a Cross-Eyed and Paintless. Essas duas, pra mim, são as que eu mais gostei do álbum. A primeira até entraria, no top 3 aí pra mim, vai. A Born Under Punches. Under Punches. Mas eu concordo. Pode falar. Desculpa, mas eu concordo que a Overload lá, cara, essa aí podia estar no lado C do disco, não precisava nem do lado B. Essa aí descasa totalmente do álbum. Um outro segmento que esse estilo musical aqui iniciado, podemos dizer assim, pelo Talking Heads pegou foi a House Music, né? A House Music começou em Chicago, né? Em Detroit, focado em um público latino, negro e gay, né? Então, assim, se tu ouvir alguns discos de House Music, tem muito desses grooves, e não essa House Music mais comercial que a gente conhece hoje, mas lá do início, assim, tem muito desses elementos de percussão, assim, que é trazido por essa galera, assim, né, que acaba, né, que é o do comum deles, assim, né, do background sonoro dessa galera, né. Cara, uma música também, tu falou em LCD Sound System, uma música quando eu ouvi, até tava procurando ela aqui agora, quando eu ouvi a primeira vez, eu disse, cara, isso aqui é muito LCD Sound System, é a música 6, Seen Not Seen. Seen and Not Seen, isso é mesmo. Cara, isso aqui é muito LCD Sound System, claro, no pitch, não no LCD Sound System, como é que é? O Dance Punk, né? Mais aqui LCD Sound System, que tem os groove e ela é mais lentinha, né? Assim, do primeiro álbum lá, esqueci o nome da música, mas tem uma que se eles fizessem um cover, não me surpreenderia. Né? Se já não fizeram, né? Se já não o fizeram também, né? Talvez ao vivo, né? Vai lá saber. Exato. E é uma música que eu gosto bastante, esse groove, o baixo... Cara, essa mina esmerilha o baixo, né? Tu que é baixista, Brody. Ela é boa. Boa baixista. Ufa. Ufa. Cara, assim, ó, o David Byrne lançou um disco esse ano. O Marcelo gostou bastante, né? O Marcelo, eu acho que vai estar na lista dos 10 melhores do Marcelo aí no final de 2025. Eu confesso pra você que eu tentei ouvir o disco assim e ainda não consegui, assim. Talvez não foi o momento igual Remain Light. Vai ter a hora certa. Mas o que me chama a atenção é que na turnê agora de 2025 que ele tá fazendo, onde ele resgata algumas músicas, inclusive, não sei depois de quanto tempo ele toca Psycho Killer, né? Mas nessa turnê ele tem inclusive, cara, a música número 5 que ele toca aqui na sequência chama-se Houses in Motion. Então ela é a quinta música do show. E mais lá pro final, daí ele toca Once in a Lifetime, né? Então são duas músicas que ele resgata aí do Remain Light, né, cara? Que ele toca nessa turnê dele aí. Que não tem um baterista, não tem nada, você viu, né? O pessoal tudo com aqueles instrumentos diferentes, né, cara? E bastante pré-gravado as coisas, né? Vocês já chegaram a ver algum vídeo ao vivo? Sim, não. Muito louco. Cara, eu me confundi no início, quero fazer uma errata aqui, né? O House in Motion, ela não é tão africana, né? Ela é mais funk, né? Ela é mais, como é que é? Parliament, né? Essa galera assim, né? Ela é mais nesse Funkadelic. Eu me confundi muito com a The Great Curve, mas só para deixar essa errata aí, porque eu falei lá no início que era uma música muito diferente, né, em termos de... É diferente pro Talking Heads, que trouxe esses elementos funk também, com muito sopro, né, e esses grooves a la Parliament, Funkadelic, mas não é diferente no sentido Afrobeat, só para deixar errado. Show de? Cara, e assim, ó, a gente tava falando, o Júlio até comentou antes ali sobre terem usado tecnologia, né? Usar a tecnologia, começando a usar computador e tudo mais.
A criação da capa, cara, foi ideia da Tina Wehrmount e do Chris Friends, é o nome dele, né, cara? Então eles usaram esse computador, sei lá, cara, tipo, jogaram um programa lá e fizeram essa imagem pixelada deles, assim, né, a foto, eles pixelaram aquele vermelhinho ali e tal. Foi uma das primeiras capas feitas, assim, com essa tecnologia, com essa... como que se chama, cara? Ajuda dessa tecnologia, enfim. Pra mim eles usaram o Paintbrush ali, né? Ah, tá. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser, né? Mas a contracapa também, né? Que tem a silhueta de uns aviões ali, né? Que eles colocaram também por esse programa aí, né? Não me lembro da contracapa. Deixa eu ver se... Eu não sei se eu tenho ela. Sim. Tá no... Tá, tô ligado. Que é umas montanhas, né? Que tem, aí tem uns 2, 3 aviões ali. Você não tem... Você deve ter tido razão quando se fala no Paintbrush, porque eles falam assim, ó... eles foram um dos primeiros a usarem programas de manipulação digital de imagem disponíveis na época. Olha aí, viu? Não sei se era Paintbrush, mas era um primo mais novo. Existia nessa época aí, não existia? Existia Apple, essas coisas. Acho que o Windows não surgiu meio nessa época. Não. Tô falando bem com o depois Júlio, disso. Que é especialista, né? Não, é bem depois disso. Tu diz? Bem depois que eu digo assim, vai, uns 3 anos depois. 6 meses depois. Não. O Paintbrush da Microsoft, né? A Microsoft surgiu com esse conceito de design visual baseado no trabalho da Apple, né? Uhum. Que consequentemente roubou o trabalho da Xerox. Consequentemente, não é aquela fotocópia que vocês tiram, né? Tipo assim, a marca é a mesma, mas não. A Xerox não é a mesma coisa que fotocópia, né? Vamos falar certo aqui. E se inspirou no mimeógrafo. E aí voltaram para a Idade das Cavernas e rupestres. Pronto. Mas nessa vamos passar regra, então. Mas vai falar que vocês não têm saudade, às vezes, do mimeógrafo, não. O cheiro de álcool, né? Cheirinho de álcool. O primeiro entorpecente de uma pessoa, a gente nunca esquece, né? Não. Hoje é proibido em colégio, né? Proibido. Quem que usa vou perguntar pra minha senhora se tem ainda no colégio ali. Pergunta saudade dos anos 80. Era bom, né? Ai. Cheirinho bom de prova, né? Feita na hora. Essa prova foi feita agora. Tinha que sair molhada, né? Saía úmida. Assim, algumas saíam molhadas. Tá louco, mas vocês não são fáceis. Fechamos então? Fechou, gurizada. Mais algum adendo, curiosidade? Não, só quem não... Sempre. Vou fazer a vez do... Não, do merchan não, de indicação de novo aqui. Quem não assistiu, assista o Stop Make the Sense, cara, que ali você vai ver bastante desse álbum, cara, e tudo que Talking Heads pode te oferecer de bom e do melhor ali. Talking Heads. Talking Heads. E é Stop Making Sense. Não é Stop Making the Sense. É Stop Making Sense. Os caras acabaram com o Júlio. O cara tá... Tchau. Boa noite pra vocês. Valeu. Melhor versão de Psycho Killer... saiu mesmo. A melhor versão de Psycho Killer é dessa Stop Making Sense, cara. Quando ele entra no palco com o boomboxzinho ali, ó. Ele começa só com o violão. A melhor versão que eu já vi de Psycho Killer faz isso aí. Muito legal esse show, né? Que eles vão montando o palco, assim, né? Primeiro entra o David Byrne, depois entra o outro e vai indo. Eles vão montando o palco, assim, durante as músicas, né? Lá pela 7ª, daí o palco tá montado, sei lá. É bem legal esse show. Quem se não assistiu, assista. Que é bem massa mesmo. Eu conheço uns caras aí que falam que é cópia do The Wall aí, do Pink Floyd. Ih, começou. Pronto. Pronto. Deixa pra lá. Vamos ouvir sertanejo, então. É igual falar que a versão definitiva é do Van Halen, né, cara? Deve ser o mesmo grupinho ali. Do mesmo diretor de... Tá, fechamos, galera. Era isso. Vale lembrar aí o patrocínio do Redação Desconecta da Vlut, o novo clube de discos de vinil feito para você. Acesse www.vlut.com.br, faça seu perfil, escolha seu plano
A gente se vê semana que vem com mais um Redação Desconecta, todas as terças às 8 horas da manhã no Spotify e às 20 horas no Yotoba. Valeu?